Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meu Negócio é Semijoia. Se você está pensando em montar o seu negócio de semijoia, quer ganhar, quer trabalhar com semijoia, o lugar é aqui. A gente tem um montão de vídeo aí que vai te ajudar muito. Então, se você não me conhece, eu sou a Fernanda Rômulo, eu trabalho com semijoias há 17 anos, tenho a minha marca, tenho a minha loja e estou aqui para passar a minha experiência para você, para te ajudar a dar esse passo. De repente é a tua renda extra, de repente você quer fazer do negócio de semijoias a sua renda principal, então vem para cá com a gente, que o lugar é aqui. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e depois, se você gostar do vídeo, dá um coraçãozinho pra gente. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta da Aline Lima. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, ela mandou a dúvida dela, é uma pergunta bem grande, bem complexa, e eu vou responder tudo aqui agora. Então, vamos lá. A primeira parte da pergunta que a Aline fez foi a seguinte: você compra em mais de um fornecedor? Bom, Aline, é o seguinte, eu já comprei de muitos fornecedores. Hoje em dia eu produzo a maior parte das minhas peças, mas eu ainda compro de alguns fornecedores, de alguns atacadistas, né, fabricantes de semijoia. Então, o negócio é assim: quanto mais você compra de um determinado fornecedor, melhor é o teu relacionamento com ele. Então, eu acho que vale muito a pena a gente estreitar esses laços com os nossos fornecedores, porque isso te facilita, né, em várias coisas, como, por exemplo, você não ter que ficar fazendo pedido mínimo. Toda vez que você vai lá, você tem que fazer um pedido mínimo. Quando você tem um relacionamento a longo prazo com os fornecedores, geralmente eles acabam com essa história de pedido mínimo. Então, sabem que você está sempre lá comprando, que você tem realmente um laço mais estreito com eles, tá? Isso vai facilitando muito na questão de troca, troca por defeito ou devolução de peças. Então, quanto melhor for o nosso relacionamento com determinados fornecedores, melhor para a nossa marca. Preciso ter um só? Não, você pode ter quantos fornecedores forem necessários para atender a concepção da marca que você criou, tá? Então, por exemplo, você precisa trabalhar com semijoias minimalistas. Pode ser que um determinado fornecedor não tenha esse tipo de semijoia, você precise delas. Então, você vai ter que procurar um outro fornecedor, tá? Então, você pode trabalhar aí com 3, 4 fornecedores. Eu não indico trabalhar com muito mais do que isso, porque senão pode fazer uma confusão aí no teu estoque e você também não vai ter esse relacionamento que eu prezo tanto com eles. Você vai pulverizar muito as tuas compras e não vai conseguir ter esse relacionamento mais estreito, tá? Aí ela continua com outra pergunta. Como ter controle das peças da sua própria etiqueta? Digo isso porque se a cliente voltar com a peça para algum reparo, como vou saber qual fornecedor e como enviar? Então, quando isso acontece, o que a gente deve fazer? Logo que a gente chega do fornecedor, a gente deve retirar as etiquetas do fornecedor, tá? Anota ali aquele código, deixa ele separadinho, faz as fotos das suas peças, depois você recoloca a etiqueta, sendo que com a sua etiqueta, tá? Você pega a referência da etiqueta do fornecedor, você cria um código para esse fornecedor, ou você pode usar as 2 ou 3 primeiras letras do fornecedor e depois o código dele, e aí depois você coloca o preço da peça, tá? Nunca despreza o código que vem original do fornecedor, porque se houver algum problema, como você mesmo colocou na sua pergunta, você sabe de quem é aquela peça, né? Se eu trabalho com vários fornecedores e no meio da confusão eu vou comprando, vou vendendo, vai chegando mais mercadoria e eu posso fazer confusão de qual peça é de cada fornecedor, e na hora de eu fazer uma troca ou uma devolução, eu não vou saber para onde é que eu mando essa peça, né? De quem é quem ali, quem é o fabricante daquela determinada peça. Então, é muito importante a gente manter o código original do fornecedor na nossa etiqueta, tá? Nunca colocar a etiqueta do fornecedor, porque senão são duas coisas aí que acontecem que eu acho estranhas. Uma é você mostrar para as suas clientes o nome dos fornecedores, né? Isso aí é uma coisa sua. É óbvio que você está revendendo, você está comprando de algum fornecedor e ninguém tem que saber quem é o fornecedor, tanto para as suas concorrentes quanto para as suas clientes. E até na hora de você tirar uma foto, não deve aparecer etiqueta, é feio. Então, tira a etiqueta, faz a sua foto e depois você coloca a etiqueta novamente. E outra coisa,
Quando a cliente chega e ela vê aquele monte de etiquetas de fornecedores diferentes, dá a impressão de que ela não está comprando de você, dá a impressão que ela está comprando de outras marcas, e você não consegue com isso fixar bem a tua marca na cabeça da cliente. Então, é importante você retirar essa etiqueta do fornecedor, se for o caso você guarda, né? Alguns fornecedores até podem exigir, mas não é muito comum, porque o que importa para eles, para até verificar se a peça é deles mesmo, é colocar a referência deles. Então, se você mantiver a referência deles na tua etiqueta, né, a etiqueta da tua marca, se você não tiver uma etiqueta ainda com a tua marca, você pode usar uma etiqueta genérica, não tem problema nenhum, mas é importante que você tenha essa referência só para você, tá? Cliente, concorrente não tem que ver de onde é que vem aquela peça, porque você está fazendo um trabalho, quando você revende semijoias, de curadoria. O que é isso? Você vai lá nos fornecedores, nos melhores fornecedores que você encontrar para sua marca, e você escolhe a dedo as peças que você quer revender com toda a concepção da sua marca. Então, é um trabalho muito minucioso mesmo, né? Que você vai imprimir ali a sua personalidade, você vai imprimir o teu ponto de vista em termos de qualidade, em termos de acabamento, para você fazer essa seleção de peças e depois apresentar para suas clientes, tá? Então, eu acho que é muito válido você retirar, então, a etiqueta dos fornecedores e colocar a sua própria etiqueta, estando ela com a sua logomarca ou não, pode ser a etiqueta genérica também, isso não tem problema a princípio, certo? E aí a Aline continua, eu falei que a pergunta era complexa, tem várias partes. Ela coloca: recentemente vendo semijoias de uma marca conhecida no meu estado, só que eu gostaria de ter a minha própria marca. Olha, Aline, eu acho que ter a sua própria marca é a melhor maneira para quem quer trabalhar com semijoia, para quem quer levar a revenda de semijoias a sério. Como eu falei, né, a gente vai fazer um trabalho de curadoria, vai escolher as melhores peças dos melhores fornecedores para trazer para a nossa marca. E quando a gente cria a nossa marca, a gente tem a possibilidade de apresentar para cliente uma concepção, né? O que é que a minha marca representa? O que é que a minha marca quer entregar para cliente? Qual é a transformação que ela quer entregar para cliente? Como é que a cliente vai se sentir depois de passar por essa experiência de compra comigo, ou seja, com a minha marca? Eu, nesse caso, estou representando a minha marca, né? Então, a cliente não está comprando do fornecedor A, B ou C, ela está comprando da Aline, da marca da Aline Semijoias, ou seja lá qual for o nome da sua marca. Então, tem toda uma concepção por trás da sua marca e uma ideia, né? E uma experiência de compra. Então, a cliente está comprando de você. Então, essa é a importância de você criar a sua marca, tá? Quando a cliente está fazendo essa compra, ela está se conectando diretamente com você. Então, também, se der um problema na sua peça, quem vai resolver é você. A cliente não tem que saber de quem foi que vendeu para você. Ela está comprando da Aline, tá? Então, a gente vai criando uma relação de confiança. Então, se hoje ela pede uma peça que você não tem no seu mostruário, você vai procurar essa peça para ela no fornecedor A, B, C ou D, e você vai encontrar, e ela não quer saber de que fornecedor que é, ela quer comprar aquela determinada peça que ela gosta, que ela está procurando, tá? Então, a gente vai criando com isso uma relação de confiança, uma relação de amizade, que com isso, né, quando você coloca aí a sua marca à frente, né, a sua marca à frente, você por trás da sua marca, você vai criando vínculos muito duradouros com os clientes, e é isso que faz realmente o sucesso da nossa marca. Fora o nosso feeling, né? O nosso toque na hora de escolher as peças, né? Você pode ter uma fornecedora A, B ou C, uma concorrente A, B ou C, e não necessariamente, elas podem ir no mesmo fornecedor, mas não necessariamente elas vão ter o mesmo gosto para escolher as peças. Então, você aí consegue colocar a sua marca, né? O seu toque pessoal na hora de escolher as peças e de apresentar para as clientes. Então, no mesmo fornecedor, ele tem lá centenas de peças, vão ter peças que eu vou gostar, que eu vou me identificar, e outras não. E aí é que a gente consegue começar a diferenciar as nossas semijoias. E justamente falando nessa questão dos fornecedores, o mercado de semijoia aqui no Brasil ele é bastante aquecido, né? Então, existem hoje centenas de fornecedores e você pode encontrar o melhor para você, os melhores que vão traduzir o que você procura para a sua marca de semijoias.
tá? Para as minhas alunas do curso Semijoia Sem Mistério, eu disponibilizo todos os meus fornecedores. E eu sei que você fica aí meio curiosa, quero ver como é que é o curso, quero ver quem são os fornecedores da Fernanda. Então, os fornecedores realmente eu só passo dentro do curso. Provavelmente nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo, as inscrições do curso estão fechadas, mas se você tiver interesse no curso, é só deixar uma mensagem aí que a gente depois entra em contato com você e explica como é que faz para quando abrirem as vagas, tá bom? E se você está gostando do conteúdo do vídeo até aqui, não esquece não, deixa sua curtida, clica aí no sininho das notificações para você ser lembrado toda vez que a gente publicar um vídeo novo, se inscreve no canal e acompanha a gente lá no Instagram, no @meunegóciosemjoia. Lá tem todos os dias, né? Tem o nosso dia a dia, mão na massa aqui do escritório da nossa loja de semijoias, tá bom? E a pergunta da Aline não termina, não. Então ela ainda fala assim: só que nessa revendedora o banho de brilho é eterno. E isso me incomoda, porque eternamente vou ter que dar o controle das peças, vou ter que ter o controle das peças para quando uma cliente vier procurar reparos, que inclusive não cobre, somente troca até 7 dias com etiqueta. Bom, aí tem 2 pontos aqui que eu queria falar. Primeiro, o que seria o banho de brilho? Esse termo banho de brilho me lembra lá o banho da bijuteria, que é um banho como se fosse uma tinta, uma espécie de tinta dourada, não tem nenhum metal nobre ali, e que depois leva um verniz por cima. Então, isso para mim seria um banho de brilho. O banho da semijoia é diferente, ele é muito mais complexo, mas isso não é assunto para a gente tratar aqui nesse vídeo, porque senão vai se estender muito. Se vocês quiserem, é só colocar aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo para a gente falar sobre as etapas do banho das semijoias, tá? Aí passando para garantia, né? Vamos considerar que esse banho de brilho seria o banho de ouro da semijoia, porque semijoia, para ser semijoia, ela tem que ter no mínimo 3 milésimos de ouro no banho, tá bom? Então, quando a gente fala de garantia, quando a gente é dona da nossa própria marca, quem estipula essa garantia somos nós, independente da garantia que o fornecedor dá. Então, se esse fornecedor que a Aline compra diz que a garantia dele é eterna, isso aí, quando ele fala eterna, a gente tem que ver direitinho o que é que cobre essa garantia. Se é só o banho, se é queda de pedra, né, das zircônias, se é quebra de pino, enfim, a gente tem que entender qual é a assistência técnica que ele vai dar quando ele diz que a garantia dele é eterna, tá? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a garantia para bens duráveis ou semiduráveis é de 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, isso é obrigação, você tem que dar no mínimo 3 meses de garantia. Só que dentro do mercado de semijoias, o que a gente mais usa, o que a gente mais vê é a garantia de 1 ano, tá? Então, mesmo que o fornecedor dê garantia eterna, você não precisa passar isso para a cliente, porque a cliente, como eu falei antes, ela não está comprando diretamente do fornecedor, ela está comprando de você, da sua marca. Então, quem determina essa garantia é você. Então, se ele deu garantia eterna, você pode dar garantia de 6 meses, você pode dar garantia de 1 ano, de 2 anos, isso vai ficar a seu critério, tá? E quando a gente cria a nossa marca também, e que você se coloca entre a cliente e o fornecedor, é você quem presta o melhor atendimento possível para a cliente. Então, às vezes a peça pode dar defeito, mesmo depois da garantia, e quem tem que resolver isso é você. Se você tiver um bom relacionamento com o seu fornecedor, com certeza ele vai resolver esse problema para você. Por isso que aí é uma das vantagens da gente trabalhar com poucos fornecedores, para você sempre procurar ter um relacionamento mais estreito com eles, tá? Então, sempre é você que precisa resolver os problemas da cliente no menor tempo possível, e aí depois você se entende com o seu fornecedor. Toda vez que a cliente vem com algum problema e a gente resolve rápido, a gente faz com que o problema dela, né, ela tenha sempre uma melhor experiência de compra possível quando está vindo para a tua marca. Problemas acontecem, né? A gente está falando de semijoia, a gente não está falando de peças de ouro. Então, mesmo as peças de ouro podem se partir, podem se quebrar, e aí, onde a pessoa comprou, ela vai dar um jeito lá, o fornecedor vai fazer uma solda, enfim, é ouro, é diferente. A semijoia é um processo diferente. Se precisar fazer uma solda, vai ter que dar outro banho.
São coisas que a gente vai se entender com o fornecedor depois. O processo é um pouco diferente de uma joia de ouro, tá? Então, se acontece com o ouro, vai acontecer com a semijoia também. O que vai fazer a diferença aí é que não é tão comum os defeitos acontecerem, como é no caso das bijuterias, ou seja, cai uma pedra, quebra um pino, a gente tem como consertar. Né? Mas isso não acontece o tempo inteiro, graças a Deus, senão seria um pouco complicado a gente trabalhar com semijoia. Mas acontece? Acontece. E quando acontece, o fornecedor vai saber como lidar com você. Às vezes, a gente não vai conseguir que o fornecedor resolva, e aí você acaba assumindo isso, e tá tudo bem você assumir isso de vez em quando, porque quando a gente precifica bem, a gente consegue comportar esse tipo de prejuízo. Eu nem conto muito como prejuízo, são coisas que acontecem às vezes e a gente tem que dar um jeito de resolver, tá? E a gente absorve isso e tá tudo bem. Dá para viver assim, porque isso não acontece o tempo inteiro, tá bom? Então é isso, o conteúdo de hoje foi esse. Eu respondi várias etapas aí de uma pergunta grande, complexa, que a minha seguidora Aline me fez lá no Instagram. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre a revenda de semijoias, de como criar sua marca, de como ganhar dinheiro com a revenda de semijoias, é só colocar aqui para mim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @meu negócio é semijoia. Um beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.